Shalom, queridos. Agora é o capítulo 2 do segundo livro dos Reis. Esse capítulo fala de Eliseu como sucessor de Elias. Vamos nesse capítulo 2. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: Como você sabe que hoje o Senhor levará o seu mestre, levando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: Sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: Sim, também eu já sei, mas não diga nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância. Quando ambos pararam junto ao Jordão, então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Elias é levado ao céu. Nesse capítulo 2, no versículo 9, vamos ver sobre Elias sendo levado ao céu. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: Diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: Quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro lado. Os separou um do outro lado e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão, pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se abriram para os dois lados e Eliseu passou. Os discípulos dos profetas procuram Elias. Estou no capítulo 2, agora já no versículo 15. Os discípulos dos profetas, que estavam de frente em Jericó, viram isso e disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra. E disseram a Eliseu:
Eis que entre os seus servos há 50 homens valentes. Deixe-os ir em procura do seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele respondeu: Não, não, não mande ninguém. Mas eles insistiram com ele até que, constrangido, lhes disse: Podem enviar os homens. E enviaram 50 homens que o procuraram durante 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e ele lhe disse: Eu não disse que vocês não deveriam ir? Eliseu, Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. A partir do versículo 19 tem esse subtítulo: Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Os homens de Jericó disseram a Eliseu: Eis que esta cidade é bem situada, como o senhor pode ver, porém a água não é boa e a terra é estéril. Ele disse: Tragam-me um prato novo e ponham sal nele. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte e jogou sal na água. E disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudável esta água. Ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Subtítulo aqui do capítulo 2 ainda. Subtítulo diz assim: Rapazinhos zombam de Eliseu. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade, zombaram dele, dizendo: Suba seu careca, suba seu careca. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram os 42 deles. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Esse é o capítulo 2 do segundo livro dos Reis. E nós estamos vendo aqui Eliseu tomando posse da sua posição. Ele ficou com a capa de Elias, ele foi ungido no lugar de Elias, e aí ele está com a responsabilidade, quando Elias dá a capa para ele, que tudo ia ser legal na vida dele, ia ser confirmado, ele estaria substituindo Elias, se ele visse Elias ser elevado aos céus. E assim aconteceu. Ele viu, quando Elias. A gente sabe que a carruagem de fogo foi apenas para separar um do outro, mas Elias subiu foi num redemoinho. Então a gente mistura as coisas e não precisa continuar misturando não, porque a gente vai estudando, vai aprendendo mais, e aí a gente vai deixando de falar as coisas que não estão corretas. Isso aí não é heresia, são situações que às vezes a gente vai acompanhando a leitura e não entende bem. Aí não foi, não é, muitas pessoas têm essa ideia de que subiu numa carruagem, mas a Bíblia diz que a carruagem separou um do outro, ficou um de um lado e do outro. E agora um redemoinho foi que carregou Elias. Eu acho que agora ficou bem claro. E nós queremos também falar aqui da persistência de Eliseu em servir Elias e não perder de vista até que ele fosse levado. É isso que deve acontecer com os discípulos. Eliseu era discípulo de Elias. Deve acontecer assim. A gente vai junto, a gente trabalha para esse discipulador, vai servindo a ele, no sentido de estar aprendendo, né? O serviço é um aprendizado. Então, vai aprendendo, porque está junto daquele que vai
que você vai substituir tem que estar junto até a hora que aquele que vai embora, chega o momento dele, aí você fica no lugar. E às vezes as pessoas não querem assim. É difícil se encontrar alguém que queira ficar assim, atrás do profeta, ou seja, atrás do seu líder, esperando a hora que vai ser o sucessor dele. Quer avançar o sinal, quer fazer as coisas de uma maneira errada, e aí dá problemas sérios. A gente deve seguir aquele que vai ser, que nós vamos ser intercessor, cuidadosamente, sem interferir em nada, deixar que tudo seja conforme Deus está determinando. Deus não se engana com nada, Ele sabe o momento de cada coisa. Por conta disso, de querer se precipitar, muitos estão aí fazendo coisas que Deus não mandou fazer, porque não terminou não completou, não deixou Deus completar a obra. É para observar aquele que você vai suceder até o último momento dele, observando, acompanhando, aprendendo, para ficar preparado por Deus desse jeito. Mas as pessoas, infelizmente, elas não têm paciência de servir e ficar esperando. Quando está servindo, está aprendendo. Cada atitude que tem com aquele profeta ou com aquele líder está sendo um aprendizado. E quando ele sair da terra, não vai ter dificuldades para substituí-lo. Infelizmente, não acontece assim com muitos de nós. Mas que nesse discipulado haja esse despertamento. E ajudar o profeta, caminhar com o profeta, acompanhar o profeta, não é puxar saco, como muitos pensam. É uma, é uma maneira da gente ser merecedor daquele mesmo Espírito, daquela mesma bênção que Deus lançou para ele. Quando fala que do mesmo Espírito, quer dizer, do mesmo nível as atitudes de Elias, a maneira como Elias se comportava, aqui não fala assim, que é a porção dobrada do Espírito Santo. Fala que é que ele queria, que ele recebeu a porção do Espírito de Elias, então das atitudes de Elias, aquele tipo da natureza dele, aquele jeito de viver. Agora não foi porção do Espírito Santo. Se fosse, ninguém aguentaria, porque foi muita bênção, muita do Espírito Santo. Ele é o suficiente para fazer tudo o que for necessário nas nossas vidas. E foi isso que ele fez com Elias, tudo que era suficiente, e fez também na vida de Eliseu. Mas quando se trata de porção, é a porção das atitudes, na maneira dele agir, essa parte, caráter, né? Ele ficou parecido com Elias nesse sentido. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos estar atentos a todos os estudos do nosso discipulado, porque neles tem aprendizado. Com certeza vocês têm mais alguma coisa para dizer aqui do que Deus está falando conosco. O meu tempo aqui é pequeno, mas vocês têm apenas um estímulo para estudar a Bíblia. Nosso discipulado é uma maneira de estimular. Eu não estou fazendo estudo profundo, até mesmo porque alguns preferem um estudo simples. Então, eu acho que a maioria prefere um estudo simples, porque se eu for me aprofundar na teologia, será um estudo mais difícil e nem todos iriam alcançar. Ficaria com mais dificuldade. Mas isso não impede aqueles que querem um estudo mais profundo, tanto discipuladores como discípulos, não impede, só me perguntar qual é a fonte que eu tenho para indicar, e eu tenho e vou indicar, porque tem que ser uma fonte confiável, e a que eu tenho é confiável. Se você não está satisfeito, queria aprender mais, queria se aprofundar no estudo teológico, aí pode falar comigo, porque sabemos que eu estou dando somente um impulso para vocês lerem a Bíblia, para vocês verem o que Deus está falando através de cada lição, mas não estou me aprofundando, não. Eu estou de uma maneira bem simples de ensino aqui. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Desde agora e para sempre, é claro, né?